Bom dia, agora sim, Rádio Jornal de Saúde, TV Jornal de Saúde no ar, com a apresentação do Jornal de Saúde. Isso mesmo, gente, estamos aqui, televisão ao vivo e rádio web ao vivo aqui para vocês, né? Transmissão simultânea. Nossa primeira notícia é sobre o Congresso retoma votação de projeto que reduz meta de superávit. Também temos aqui, ano de 2014 foi devastador para crianças em países em conflito, segundo detalha a UNICEF. Unicef. Lula detalha a prisão na ditadura em depoimento à comissão. O relator suspeita e técnicos pedem que Tribunal Superior Eleitoral rejeite contas eleitorais, não é? É isso mesmo. Então, o que nós temos aqui? Temos que o Congresso, né? Uma matéria que está aí incomodando todo mundo, não é, gente? O Congresso retoma a votação de projeto que reduz meta de superávit primário. Já sabemos de antemão que este ano, segundo, né, a previsão aí de férias do Congresso, não haverá votação da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, este ano, porque o Congresso entra em recesso, né, gente? Como também o Judiciário, a partir do dia 19, o Judiciário já não trabalha mais, né? Dia 20 já tem vacância, volta só no dia 7 de janeiro. Parlamentares já aprovaram o texto base, mas falta votar uma emenda. Projeto diminui a economia para pagamento de juros da dívida pública. Senadores e deputados retomam nesta terça-feira, não é? Uma matéria aqui da Priscila Mendes, do G1 em Brasília, dia 9 às 12 horas, a votação do projeto de lei que derruba a meta fiscal prevista para 2014. Após quase 19 anos de sessão na semana passada, os parlamentares aprovaram o texto base da proposta, mas por falta de quórum, o último destaque da proposta de alteração do texto principal não foi analisado. O primeiro item da pauta do Congresso nesta terça-feira é a emenda apresentada pelo líder da minoria, deputado Domingos Sávio, PSDB Minas Gerais, que tenta limitar as despesas correntes discricionárias, aquelas que o governo não é obrigado a executar ao montante executado na mesma categoria do ano anterior. É nossa última tentativa de estabelecer um pouco de responsabilidade fiscal para o governo, afirmou o deputado ao G1. Na segunda quarta-feira, o Congresso rejeitou 3 destaques apresentados pela oposição, mas teve de adiar a votação. Gente, isso aí é uma matéria extensa, tal, mas está meio desatualizada. No UOL hoje já tem uma matéria mais atualizada que está dizendo que o Congresso não vai votar ainda este ano, e o governo também recuou, né? O governo mandou uma outra emenda, né, onde vai gastar, sim, vai liberar dinheiro para o PAC, né, o PAC, Projeto de Aceleração Econômica, né? Mas também limitou a 53 bilhões, não é? Aqui, aliás, 55,3 bilhões o superávit, e em 60 e pouco, né? Daqui a pouco eu vou pegar e vou retomar esse tema, de gasto do governo. Com isso, o governo talvez, não é certo ainda, porque você vê de 2 semanas atrás, o gasto do governo aí estava em 116 bilhões, de reais. Hoje já está se limitando a 66, num corte de mais de 56, quase praticamente bilhões, que depois pode ter alguns ajustes por aí afora, de economia, ou seja, o governo aponta, o governo federal, para um ano
de 2015 de austeridade, né? Não de recessão, mas austeridade nas contas do governo, ou seja, corte de gastos. Não que as obras vão ser paralisadas por falta de verba, ou os investimentos em educação, saúde, né? Reformas de rodovias, etc. e tal. Mas um enxugamento, né? Talvez até mesmo, gente, pelo fato que temos assistido, não é? Em nosso país, que o Instituto da Corrupção está desabando, não é? Os seus edifícios construídos na areia ou em pedregulhos, né? Vem à tona, e há um sentido amplo, né? Um entendimento amplo dentro da economia e da expectativa da sociedade em ver essas pessoas punidas, de que todos os setores que envolvem licitações, não é? Governamentais estejam sujeitos a uma reavaliação, né? Sem sombra de dúvida, para que as contas do governo sejam, vamos dizer, desengorduradas, não é? Ou seja, tirar o superfaturamento que empresas, através de licitações corruptas, não é? De cartéis, tenham feito. E o superávit vem a ser reestimado 55,3 bilhões, e também o gasto de governo, não é? Para 60 e poucos milhões aí, não é? Pegar aqui a cifra para vocês, não é? No início do ano a previsão de superávit era de 116 bilhões, com a aprovação do projeto passa para 10 bilhões. Então tá aí um controle, né, que talvez aí esse ministro da economia, o Pedro, não é? Pedro Levi, que entrou, e também esse novo pensamento de governo da Dilma Rousseff, de novo governo, esteja incidindo, né, com essa questão de racionalização, não é? Nas contas do governo. Gente, e o que nós não podemos deixar também passar, não é? É que precisa mesmo o governo, não é? As instâncias que cuidam aí da corrupção, de aferir certinho, não é? Esses contratos, nessas licitações. Porque veja só, em São Paulo, né, eu quero chamar a atenção aqui, mudando de assunto, para o trem-salão paulista, não é? Equiparando com o mensalão. O mensalão teve também o mensalão mineiro e do PSDB, não é? Envolvendo aí até ministros, né, como Maris Guio do turismo, que saiu do governo Lula, envolvendo o PSDB, né, a figura de um governador que era deputado federal e renunciou para não ir para o Supremo Tribunal Federal, ser julgado, né, pela corte máxima do país, o Eduardo Azeredo. Ele foi ofuscado pelo mensalão, o grande mensalão aí de PTB, PT, PP, né, PR e PMDB e outros partidos, e até hoje não foi julgado. Está em segunda instância agora no estado de Minas Gerais. Em São Paulo ocorre a mesma coisa, o trem-salão, né, paulista. Todas as matérias que saem não fala, até hoje, talvez acredita-se que não tem apuração, mas saiu aí, não é, um senhor que era o responsável por 23 contas no exterior, em vários países, né, que recebem dinheiro de empresas sem comprovar lastro, né? Então, o que aconteceu? Aconteceu que essas 23 contas receberam dinheiro de propina de empresas transacionais como a Siemens, né? Como a Bombardier canadense, Siemens alemã, Bombardier canadense, uma empresa
francesa, tem chinesa, tem japonesa, são transnacionais que desde 2002, né, até 2012, né, portanto 10 anos de corrupção, são muitos anos, né, gente? Muitos anos. Não tem nem funcionário executivo que às vezes se segura numa empresa por tantos anos, não é? Não tem emprego no país, não é? Que segura, não é? Por exemplo, o emprego público no país, isso é constitucional, não é? Ele dá uma autonomia, né? Uma garantia de emprego para o funcionário de 5 anos, gente, é lei, não é? E nós tivemos uma corrupção institucionalizada no estado de São Paulo durante 10 anos, que é o trem-salão, ofuscado agora pela corrupção da Petrobras, pelo Petrolão, não é? E ninguém sabe o montante, não é, que se roubou, não é? Nessa falcatrua, né? O que estão dizendo aí coisa também de 10 bilhões, não é? Se equiparando aí com os desvios da Petrobras, não é? Com os desvios aí do Alberto Youssef. Mas não sai, não é? Ninguém sabe por quê. Seria vamos dizer, entre aspas, não é? Um desvio, uma corrupção de segundo escalão, né? De segundo, vamos dizer, como não envolve o governo federal, né? Mas um governo estadual, de menos importância. Mas o dinheiro que correu aí, todo mundo sabe aí que São Paulo é a locomotiva financeira do Brasil, é o estado que mais tem dívida pública, né, a mais alta dívida pública da União, também maior contingente de população, né, superpopuloso, 27 milhões de habitantes, 16 milhões concentrados na capital e com todos os problemas, mas também no mundo é a 4ª ou a 5ª capital mundial, né, considerando que hoje a China entrou aí também, né, Nova York aí, e outras capitais aí. O São Paulo parece que está ainda, né, disputando aí com o México, né, Alemanha aí, com a união das duas Alemanhas, né. Então Paris, né, Tóquio, todas essas grandes capitais aí, São Paulo já esteve ou está ainda entre as 4 maiores capitais do mundo. Então não é qualquer economia, não, senhor. E essas empresas, né, que estão aí ganhando, né, já ganharam, enriqueceram, porque as empresas, você sabe, as transnacionais, pela lei, ela pode mandar para fora do país, em média, 25% do seu faturamento líquido, né? Tirar despesas, ou seja, seu lucro, né? Depois de pago todos os impostos, essas coisas todas, né? Então, o que acontece, gente? Está acontecendo novamente, né? O trem-salão do PSDB, né? Esse é do PSDB, intrinsecamente. Se o PT é apontado como o PMDB e o PP envolvido na corrupção da Petrobras, né? O trem-salão em São Paulo é única e exclusivamente obra de governo dos PSDBistas, ou seja, vem desde o governo de Mário Covas em São Paulo, passou por José Serra, né, e estourou na mão no ano passado aí de Geraldo Alckmin, né, por mais aí que ele não esteja sendo complicado aí, colocado no meio, ele, Covas, né, até mesmo Serra, mas
vamos reputar, né, com o mesmo descrédito que a imprensa trata Lula e Dilma Rousseff, e que a Veja colocou-os, né, no olho do furacão do escândalo da Petrobras, quando disseram que eles sabiam do ocorrido e que participaram, não é? Participaram. Então, é uma coisa aí que o PSDB... Por que eu estou falando no PSDB, gente? Ontem, eu não deu para gravar, não disponibilizei para vocês, não é? Saiu uma matéria no jornal aqui, tabloide, né? De 25 centavos, já há anos, mais de 10 anos esse jornal circula a esse preço aqui, não é? Que 325 Santa Casas de Misericórdia do estado de Minas Gerais, né? Ou seja, dos 853 municípios aí, tem 325 Santa Casas, 2 já fecharam, faliram, estão com problema de caixa há mais, não é, de 5 anos e estão em fase falimentar. Fizeram empréstimo, pagaram suas contas, mas o dinheiro atrasou do SUS, do governo federal, do estado, do município, e hoje estão falimentares, ou seja, à beira da falência, não podem atender os pobres, os desvalidos, e isso vai fazer com que haja inchaço, né, nas metrópoles, né, principalmente em Belo Horizonte e em outras, né, Vitória, etc. Então, o que eu quero dizer com isso? O governo do PSDB aqui, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais, alardeou, né, eu vi várias injunções, manifestações, né, discursos de Aécio Neves, que a saúde era a melhor do Brasil. Eu vi esse adjetivo, né, a saúde de Minas Gerais, a melhor saúde do Brasil no governo de Aécio Neves e Anastasia. E hoje estoura essa batata quente, esse pepino aí, esse abacaxi a ser descascado, né? Que é uma delícia, né? Uma salada de pepino ou de abacaxi com uma sobremesa aí, ou um suco, né? Mas precisa ser descascado, não é mesmo? E ser bem descascado para não dar problema de afta depois, não é? Então, o PSDB quer sair incólume, né? Já saiu do mensalão, tem o seu mensalão aí, e quer sair agora do trensalão lá em São Paulo. Não pode, gente. Quem é consciente tem, não é, que atentar para esse disparate aí, não é? Porque não tem mocinho hoje na política brasileira, não. Não tem anjinho, conforme eu sempre falo. Não tem santo político, né? Santo nenhum, e alguma vez em sua vida quis ser político, né? Em lugar nenhum na história, e nem político nenhum se tornou santo depois, né? Então estamos aí para ver mudar essa história, né? Aí da nossa política, né? Porque não tem, tudo lobo mesmo, com pele de cordeiro, não é? Dentro da nossa política. E o que está acontecendo, a nossa oportunidade agora, que eu penso, não é? Leio, né, também pessoas como o jurista Luiz Soares, hoje professor de Direito, já foi juiz, né? As coisas que eu leio a respeito, que ele escreve, né, com muito estudo, citando obras de filósofos e grandes doutores de leis, etc., que o Brasil precisa da desobediência civil. O Brasil precisa ir para as ruas, na sua sociedade. Hoje, aqueles 51,64% de votantes eleitores de Dilma Rousseff não tem que ficar agora só confortável assistindo Rede Globo, TV Bandeirantes, ou ouvindo rádio em suas casinhas confortáveis, não. Precisam ir, não é, para as suas associações, sindicatos, enfim, todas as instituições, e sair para as ruas organizados mesmo, né, para dar um suporte para que essa presidente, não é, se ela for mesmo imbuída de sinceridade,
verdade e amor ao Brasil, à nação, né, para que ela possa encaminhar ao Congresso projetos de lei e que essa organização de desobediência civil pacífica faça pressão junto a esse Congresso para eles votarem, porque senão, meu amigo, nada vai mudar no país, nada vai mudar. Nós vamos ficar assistindo Globo Repórter de Suécia, Suíça, Dinamarca, Escandinávia, Noruega, que usa o dinheiro público para garantir estudo do maternal até a universidade, enquanto que o Brasil, em 2016, está preconizando que 95%, não é, da sua juventude vai ter o ensino médio concluído. 2026, que eu saiba, eu estou em 2014, não é mesmo? Daqui 12 anos. Nossa, mãe, muita água vai rolar por debaixo da ponte, não é? Muitas pedras vão sair do lugar e muitas coisas vão mudar, não é? E pode ser que sim, pode ser que não, não é? Aquele famoso pelo sim, pelo não, não é? Então, o que determina, não é, o governo, a mudança de postura, de ideologia de um governo? É a sociedade civil unida. Nós estamos assistindo aí, não é, um embate nos Estados Unidos dos afrodescendentes, não só de afrodescendentes, muitas pessoas brancas, né, vamos dizer assim, ou asiáticas e sul-americanos, né, centro-americanos, na desobediência civil norte-americana, vai para semanas, não é? Devido aí aos assassinatos de pessoas, de civis por policiais, coisas que acontecem aqui diuturnamente, né? As nossas estatísticas chegam a ser ridículas, né? Enquanto a mortandade de policial e de bandidos no Rio de Janeiro, e nunca que se entra, né? Hoje vai ter um Globo Repórter falando sobre a violência no Brasil, né? Caco Barcelos, excelente jornalista, sabe de sua missão, sabe de sua profissão, né? Por isso, obviamente, que ele chegou aí nesse patamar, não é, de ser um dos melhores jornalistas do Brasil em competência. O que acontece? Nunca vai mudar no país se a mentalidade, a má distribuição de renda, não é, a baixa escolarização, não é, a distribuição de cargos que sempre ocorre pelo QI, não é o QI de inteligência, mas o QI de quem indica, não é? O fulano que é filho do juiz, o fulano que é filho do diretor, o fulano que é filho do vereador, e por aí vai, né? Consegue, não é, empregos melhores do que aquele que batalha, não é? E vai ter que vencer por um treinamento, por uma inteligência que terá que ser superior, né, para que ele mesmo tenha a certeza de que ele é o melhor, então aquele lugar ali é dele. Mas isso, nem todos têm essa oportunidade e pensam desse jeito, não é? Enquanto que a escolarização, a universalidade do ensino seria o melhor caminho para todos terem condições iguais, não é? Ferramentas iguais para disputar objetivos também iguais, não é mesmo? E no Brasil, a maneira para atenuar, não é? Porque vemos que nos nos países desenvolvidos, há violência da mesma maneira, não é? Mas menor, muito menor, e uma maneira de melhor se organizar o Estado, não é? E os governos, as governanças, porque tem, não é? Pessoas que pensam, pessoas sinceras, pessoas alfabetizadas, educadas, não é? Com bom propósito para fazer esse tipo de trabalho, né? E que ganham para isso, né, gente?
eu acabei de fazer um jornal agora da Rádio Brasil, né? E estava comparando dentro dessa argumentação que é inadmissível no Brasil que a concentração de renda é tão grande, né? E a distribuição de renda no Brasil é tão pequena que ela atinge poucas famílias, né, que são milionárias e ricas no Brasil, que São Paulo se dá o luxo de, ao mesmo tempo de ser um país dentro de um país, né, entre aspas, de ser uma economia forte, a quarta capital aí mundial, ainda não sei se ainda o é, não é? Que entrou a China aí, e permite que nasça favelas, né, do dia para a noite. Agora tem uma favela que está atrapalhando a expansão do aeroporto de Cumbica em São Paulo, né? Eu acredito que seja lá de Cumbica mesmo, que eu não li a matéria por completo, porque no centro de São Paulo, lá Rubem Berta, não teria condições aí de ter favela, né? Porque é tudo urbanizado. Então, veja só, como pode isso? Isso é aquelas, né, retóricas de antigamente, a Belíndia, né? O Brasil tem uma Índia, tem uma Bélgica, dois Brasis dentro do Brasil, né? A Bélgica, um país, né, que é a capital do mundo, né, todo civilizado e tudo mais, e a Índia com todos os seus problemas de superpopulação, né, da carência de alimentos, educacional, a miséria e a fome, não é? E até mesmo de infraestrutura básica, saneamento, não é? Banheiros, etc. e tal. Então, isso é verdade, é latente. O que é? O que acontece? No Brasil, que temos uma população ainda bem estruturada de 202 milhões de habitantes, não é? Falta de distribuição de renda, não é? E isso começa desde a educação, né, até mesmo aos salários. Somente dessa maneira é que vamos atenuar, vamos melhorar, né, a violência no nosso país. Pode colocar polícia, pode construir presídios, pode fazer Guarda Nacional, SWAT, né, que a violência vai continuar, porque o crime ele se combate mudando a mentalidade daqueles que estão dentro do crime e protegendo aqueles que possivelmente possam ser cooptados, possam ser convencidos de que o crime compensa, que é uma premissa que está, né, ganhando adeptos no Brasil. Então, se você não tem como mudar essa ideologia, você não tem como colocar boas ideias nas cabeças dessas pessoas, dessa juventude, você vai deixá-las para, né, a criminalidade, para a violência. E a violência, gente, não é só do bandido, do narcotraficante, do assaltante, do ladrão. Não é só essa, não. Né? A ignorância, quando ela é muito soberba, não é? Ela toma conta da razão, ela tem ali 60%, 70% da nossa consciência, a ignorância faz com que as pessoas espanquem umas às outras, né? A violência doméstica de homens contra as mulheres, de homens e mulheres contra as crianças, não é? E vira este grande angu de caroço que nós estamos acostumados aí a ver, ler, não é? E até sofrer e presenciar aí nas ruas, não é? Nos lares, etc. e tal, não é? Crimes que nós ficamos cada vez mais abismados, né? Crimes de pais contra crianças, de padrastos, não é? Madrastas, enfim, que denota, se você for ver toda a saúde da sociedade civil, não é? Como um todo,
na psicologia, né, denota que tem uma doença, né, entre aspas, nessa sociedade, né, que a violência ela já não é mais aquela coisa que antes falavam, deu 5 minutos. Não é. Ela é fruto dessa ignorância, não é, que faz com que a razão seja sobrepujada, né? E aí vai por toda a ordem, né? A questão falta de médicos, aí a pessoa não tem condições de ir a um psicólogo, né? Falta do dinheiro para pagar a sessão do psicólogo, não é? E por aí vai. Então, como é que você quer ter uma sociedade forte, saudável, não é? Bem estruturada na educação e na saúde, se você, não é, retém em grandes fortunas investimentos externos, né, em muitas coisas em outros países, né, como esses corruptos aí de Petrobras, Trem-Salão, mandam o dinheiro todo para fora, não é? Não dá, não tem economia que se sustenta. Olha, e para completar, olha só o que nós vamos sofrer agora. Vamos sofrer, tá, para terminar aqui o nosso programa, não quero estourar o tempo, 9 horas, nós vamos sofrer um oportunismo, né, do direito internacional. Advogados já processam a Petrobras internacionalmente e a lei norte-americana, se eles ganharem, provar que a Petrobras, que eu acredito que não vão ganhar, né, porque isso aí fugiu do controle da Petrobras, embora eles possam ter sabido, mas não teve tempo hábil de coibir. Não, eu acredito que não conseguem provar, né, esse processo internacional de responsabilidade dos acionistas e de prejuízo aos acionistas, porque toda a ação de mercado corre esse risco de alta, de ação e de quebra por N motivos, não é? E no contrato, eu acredito, de acionistas nacional e internacional, não consta lá que se a empresa tiver problemas de corrupção, o acionista deva ser reembolsado. Então vai ser um processo difícil. Agora, se a Petrobras perder, gente, você pode esperar, não é? Vão ser, já estava se cogitando isso, 20 bilhões, não é, de dólares que a Petrobras, não é? 10 vezes passadina, né? Que a Petrobras vai ter que desembolsar para pagar os acionistas, tanto brasileiros como norte-americanos e do mundo todo que tem ação da Petrobras, né? Por isso que eu digo que agora é o momento azardo, não é? Certo, correto para a desobediência civil. Passado as férias parlamentares e do judiciário, festas natalinas, ano novo, nós não devemos, gente, embarcar nessa velha barca do carnaval, não é? Carnaval tudo bem, não é para acabar nada disso não. A sociedade brasileira tem que começar a se mobilizar para os problemas sérios que nós temos que encarar, que é a nossa economia ruim, né? Nossa política fraudulenta e esse lamaçal de corrupção, não é? E portanto nós temos que ir para as ruas. Desobediência civil, todo o brasileiro, né, mobilizado para colocar a sua casa em ordem e não varrer, né, a sujeira para debaixo do tapete, que a visita, né, já está vendo ali o montouro, né, de lixo que está ali debaixo, e o mau cheiro também já está nauseabundo. Muito obrigado, saúde e paz, e até amanhã. Daqui a pouco você pega aí o nosso conteúdo aí no YouTube gravado para você. Marcelo Santos apresentou aqui o Jornal de Saúde na Rádio Jornal de Saúde e na TV Jornal de Saúde. Obrigado e até amanhã às 8h30.